no caso. Eu acho, o Joel pra mim é o maior especialista nesse assunto que tem, né? Tudo que ele fala pra mim eu absorvo na hora e não discordo, né? E assim, pra mim quando a gente fala de sonho, eu acho muito interessante que o sonho, ele é uma linha tênue entre a sua visão e uma utopia, muitas vezes, né? Então, enquanto vocês estavam falando sobre sonho, eu tava me questionando, né? Como que é quando eu penso, né? Quando eu tenho sonhos. E todo sonho que eu tenho começa com uma frase besta, mas é muito interessante, que é assim, olha que louco. Na minha cabeça, eu sempre falo, olha que louco. Todo sonho meu começa, nossa, olha que louco. É verdade, eu já ouvi Eu sempre você falo falar assim, isso. várias Você vezes fala eu vi isso. bastante, Então, toda Várias vez que eu ponho, é porque geralmente é um sonho, pra mim, né? É quase como um sonho, uma parada que... Imagina que louco, você fala assim. Imagina que louco. Imagina que gente. louco se e tal. Então é sempre assim. Quando eu falo isso, eu tô no âmbito de sonhos, né? E então eu falo, nossa, imagina que louco se a gente morasse aqui. Imagina que louco se a gente tivesse esse alcance na internet. Imagina que louco se a gente fosse sócio. Tudo isso, né? Então, isso aqui são sonhos. Só que tem isso que você acabou de falar. Você nunca vai chegar num sonho se você não transformar isso num objetivo de fato, né? E aí vocês falando, eu também tô traçando um paralelo com o nosso momento da empresa. Que é o momento de... Vocês falam de objetivos e de metas, né? Na verdade, a gente tá falando de OKRs. É a mesma coisa. Não, os objetivos e os Key Results, né? Então, a gente tem os grandes objetivos, que na minha opinião é a direção do negócio, né? A gente tem os... Que seria o objetivo que a gente tá falando. A gente tem os Key Results, que seriam basicamente as metas que a gente precisa ir atingindo esses Key Results para chegar no objetivo. E a gente tem algo muito interessante de metrificar, que são os KPIs, que as pessoas falam também, que é no dia, na semana, a dietinha, quantos calorias por dia e tal. Então acho que o conjunto dessas metinhas que vai acontecendo faz a gente chegar na nossa metona. O que é um Eu ia KPI, pra quem tá ouvindo a gente aqui? O KPI é um Key Performance Indicator, né? É basicamente um indicador de performance chave e que seja mensurável para que você possa entender que você está na direção certa ou que está na direção errada e possa atuar em cima disso rapidamente, né? Porque se você conseguir atingir todos os KPIs da forma correta, você consegue chegar lá. Então, por exemplo, o teu objetivo é de ter 10 milhões de reais daqui a 10 anos. Né? Então, o KPI alguns KPIs de que eu estou chegando lá eu tenho um KPI de rentabilidade média no ano. Então, o meu KPI é 7% de rentabilidade no ano. Cara, se nesse ano eu tive 6%, eu tô um pouco abaixo. Então eu preciso rapidamente mexer no meu aporte. Ou aumentar a rentabilidade do ano seguinte. Eu tenho um KPI de aportes mensais, que é R$1.000. Eu aportei 1.500, eu tô acima do KPI. Então eu posso modificar alguma coisa ou não. Né? Então é o que vai me ajudar a chegar lá. Agora, como eu faço? Não faz muito tempo que eu comecei a traçar metas pra minha vida pessoal. Metas mesmo no papel. Eu comecei isso no Instagram há mais ou menos 3 anos. Então, eu criei meio que um ritual meu, né? Último dia do ano, eu colocava minhas metas públicas para todo mundo acompanhar. O que foi, ao mesmo tempo, muito motivador e, por outro lado, um grande tiro no pé, né? E acho muito interessante vocês chamarem para esse episódio, porque, cara, vai ser uma parada meio polêmica, né? Acho que vocês foram na sacanagem aqui. Mas tudo bem. Lembrava, você falou agora. Eu acabei de lembrar que você, de fato, tinha colocado várias coisas. Não, mas lá. é legal. Eu ia te perguntar sobre uma outra coisa, sobre os investimentos, por exemplo. Você traçava isso, uma rentabilidade-alvo para sua carteira, um total de aporte? Só que eu não comecei. Porque eu não fazia essa questão da rentabilidade. Eu traçava o que estava sob meu controle. Eu pensava, esse ano a gente tem que investir tantos mil, por exemplo, né? Um percentual da renda ou um volume financeiro fechado, que no meu caso era muito simples, né? Era funcionário público, então ganhava a mesma coisa fixo. todo mês. Eu até ficava impressionado com os amigos meus que todo mês queriam ver o contra-cheque. Era igual. O cara queria ver todo mês se tinha uma diferença. Meu Deus, era igual. Não mudava quase nada. Era tipo, vai pra uma missão e mudava alguma coisa. Mas eu pegava o que estava sob meu controle. Né? Até parafraseando o Sêneca, fazendo o primeiro momento Sêneca do Sêneca. podcast. Tava demorando, né? Ele fala que o homem sábio considera a razão de todas as ações, mas não os resultados. Né? O começo está em nosso próprio poder, a fortuna decide o assunto. Então eu não sabia quanto ia render a carteira, mas o que estava sob meu controle, eu fazia questão de controlar e eu batia mês a mês para chegar no objetivo anual. E esse objetivo anual era visando chegar no objetivo de 10 anos, que era muito distante. Então eu fazia questão de dividir em metas menores. E eu falava com a Malu no começo do ano, falava, a gente tem que chegar no final do ano assim. E isso era público também. O pessoal do quartel sabia que eu queria, em 10 anos, poder sair do exército. E podia ser um tiro no pé, de fato. Porque eu já imaginava se não tivesse acontecido, né? Encontrando com o pessoal da minha turma, os caras, tu não ia sair? Tu não ia sair? E o negócio de meta é foda, porque quando você... É igual assim, o avião só vira notícia quando cai. Então se você bater 20 metas, mas não bater uma, você é o cara que não bateu a meta. É verdade. Então por isso que é um tiro no pé. Mas uma coisa que o Bruno falou agora de 10 anos, eu lembrei, ele sempre fala isso, que a gente supervaloriza
o que a gente pode fazer em um ano. A gente superestima. Superestima. E subestima o que a gente pode fazer em 10 anos. Então, eu e o Bruno, a gente começou a trabalhar com internet há, assim, 6 anos. Eu sempre erro essa conta. 5. E a gente nunca imaginou que a gente ia chegar até aqui, obviamente. Mas, se a gente tivesse feito uma projeção, provavelmente a gente não pensaria em algo tão surreal como a gente tem. Nunca. Talvez sob efeito de drogas pesadas, né? Fazia só desse jeito, porque não daria pra pensar que as coisas teriam caminhado pra esse destino. Mas uma questão que você me lembrou dessa parte de você expor suas metas como pública é que pode ser muito bom ou muito ruim, como você mesmo disse, né? E quando a gente serviu porque a Malu era minha esposa, foi junto comigo, né? Mas não tava no exército. A Malu, ela não se daria bem no exército. Não, ia emendar todo mundo na merda. Não ia dar certo. Mas, só contar um pouco dessa história pública. Por favor, assim. fala aí. Foi assim, quando eu, pela primeira vez, decidi mostrar minhas metas, eu mostrei metas pessoais. Nas redes sociais. Era meta de crescimento? Eu tinha metas de tudo. Tinha metas tanto as profissionais quanto de crescimento. No Instagram, quanto de patrimônio mesmo. De dinheiro que eu gostaria de ter investido no rumo ao bilhão, né? Que era o rumo ao milhão na época. E foi muito legal na época e me motivou pra caramba. Só que o que aconteceu? Chegou o final do ano e eu tinha batido todas as minhas metas profissionais. Mas de longe, assim. Muito mais dinheiro, muito mais negócio, muito mais seguidor, muito mais impacto, muito mais tudo. Livros, tudo. Aí no outro ano, eu fiz a mesma coisa. Só que eu coloquei muitas metas. Aí eu cometi um grande erro aqui. Que o João acabou de falar, né? Poucas metas. Né? Eu coloquei muitas metas. E, cara, não dá, porque não dá pra você ter várias direções. Parece que são várias direções, né? Não dá pra dizer que tudo é uma única direção. Então isso daqui me atrapalhou. E eu bati de novo as metas profissionais.